Olá, boa segunda-feira, boa tarde, bom início de semana. Hoje, 26 de dezembro de 2016, no ar mais uma edição do Boletim Primavera. O Instituto Federal de Santa Catarina lançou o edital com as regras para a seleção de candidatos aos cursos superiores por meio do Sistema de Seleção Unificada. Poderão participar estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, neste ano e optaram pelo SISU 2017, cujo cronograma ainda não está definido. Há vagas em cursos superiores dos 3 campos da região sul. O campus Tubarão tem 20 vagas para o curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Em Criciúma são 20 vagas em Engenharia Mecatrônica Integral e 20 vagas em Licenciatura Química. Já o campus Araranguá conta com 18 vagas no curso de Design de Moda Noturno e 20 vagas no curso de Licenciatura em Física Noturno. As inscrições poderão ser feitas através do site sisu.mec.gov.br. O governo federal anunciou mudanças trabalhistas para facilitar o saque do FGTS de contas inativas e evitar demissões. Além dessa novidade, a Previdência envia projeto de lei para modernizar a legislação trabalhista. As mudanças trabalhistas foram anunciadas no Palácio do Planalto. 2 medidas provisórias que passam a valer assim que publicadas. A primeira trata da liberação do FGTS em contas inativas. O trabalhador vai poder sacar os recursos das contas que não são usadas até 31 de dezembro de 2015, sem a necessidade de pagar dívidas bancárias. Mas atenção, a Caixa Econômica Federal vai liberar um calendário para que o saque seja feito. Serão beneficiados mais de 10 milhões de brasileiros e movimentar 30 bilhões de reais na economia. A segunda medida provisória prorroga por 2 anos o Programa Nacional de Proteção ao Emprego, que passa a se chamar Programa Seguro Emprego, o PSE. O programa foi prorrogado para evitar demissões em períodos de crise. Ele permite a redução de até 30% da jornada e do salário do trabalhador, ao mesmo tempo que o governo compensa a metade do valor da redução desse salário. Depois de muitos debates entre governo, empresários e as principais centrais sindicais do país, outra medida para a geração de emprego é o envio de um projeto de lei em regime de urgência ao Congresso que trata da modernização das leis trabalhistas. Pela proposta, acordos coletivos entre patrões e empregados devem prevalecer e terão peso legal. Tudo deverá ser negociado e, assim, os empregados têm a possibilidade de parcelar as férias em até 3 vezes. A jornada de trabalho vai poder ser negociada, desde que obedeça o limite de 220 horas por mês. O intervalo para descanso de 1 hora pode ser reduzido para 30 minutos, desde que esse tempo seja incluído num banco de horas. Além disso, trabalhadores que continuam suas atividades em casa poderão receber por produção. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que as medidas não significam aumento da jornada. A jornada de trabalho permanece a padrão. 8 horas diárias, 44 horas semanais, 220 horas mensais. Nunca esteve, não está e nunca estará qualquer proposta para ampliar a jornada de trabalho. Representantes de empresários e centrais sindicais comentaram as mudanças. Ou seja, nós temos que ter a segurança jurídica e dar força à convenção coletiva, ao acordo coletivo, e sem abrir mão daquilo que são direitos indisponíveis. Então essa medida vem nesse sentido. Começa a valorizar a negociação entre sindicatos de trabalhadores e os empresários, e com isso diminui a judicialização das questões. Muitas vezes eu estou trabalhando, tenho um problema, eu espero, quando eu for demitido, para abrir um processo. Agora não, agora a gente pode conversar com o sindicato, com o representante sindical no local do trabalho. Isso é um avanço. Nós estamos falando em valorizar as pessoas. Por quê? Porque a opinião e a conveniência e a realidade das famílias, das empresas, elas vão poder ser negociadas. O presidente Michel Temer disse que as propostas vão atender todos os trabalhadores. Se nós hoje conseguimos reunir, convenhamos, setores empresariais com os setores de trabalhadores, e estou falando das 2 forças produtivas do país, que não devem distanciar-se, ao contrário, devem aliar-se cada vez mais. Se eu estou falando que aqui foi possível aliar trabalhadores e empresários,
por que não dizer que a partir desse Natal nós conseguiremos unir todo o Brasil e todos os brasileiros? O Simples Nacional, regime tributário voltado às micro e pequenas empresas e empreendedores individuais, completa 10 anos este ano. Cerca de 11 milhões de empreendimentos aderiram ao sistema desde que ele foi criado. Bombons, cupcakes, panetones, uma infinidade de doces que são produzidos todos os dias na chocolateria do Alexandre, em Brasília. E quem o vê assim habilidoso com o chocolate, não imagina que antes o seu sonho era outro. Alexandre foi jogador profissional de futebol até que uma mãe de um amigo ensinou a arte de transformar açúcar nessas delícias. Aos poucos, o hobby virou negócio e ele decidiu arriscar. Largou o futebol e, com a ajuda do Sebrae, se transformou em um empreendedor individual. Após se formalizar, Alexandre optou pelo Simples Nacional, um regime tributário voltado para os pequenos negócios. Eu resolvi formalizar o meu negócio, então, na época estava surgindo o microempreendedor individual, eu me cadastrei como microempreendedor, até porque eu já tinha um pouco de ciência dos desafios que era ter uma empresa. Assim como o Alexandre, mais de 11 milhões de microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas aderiram ao Simples Nacional desde que o sistema foi criado em 2006. Em 10 anos, o Simples Nacional gerou 555 bilhões de reais para os cofres públicos. Criado por meio da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, o sistema reduz a carga tributária e a burocracia. Em um único boleto são cobrados os impostos federais, estaduais e municipais. O maior ganho é formalização empresarial e também formalização do emprego. Muitas empresas nesses 10 anos se registraram e registraram seus empregados também. E também tem a redução da burocracia, a simplificação das obrigações tributárias, porque as empresas elas declaram e pagam 8 tributos numa guia só todos os meses. No Rio de Janeiro, a Fundação Getúlio Vargas e o Sebrae Nacional promoveram no seminário 10 anos do Simples Nacional, conquistas, desafios e a reforma tributária. Através da área acadêmica se confirma isso, mostrando que a arrecadação do Simples é muito mais eficaz do que a arrecadação do sistema tradicional de impostos. Portanto, o Simples é a inovação do sistema tributário e vai servir, inclusive, como modelo. Para Alexandre, formalizar o negócio foi uma escolha acertada. Se às vezes fosse enquadrada como uma empresa normal, sem o Simples Nacional, teria uma carga muito maior, que isso agregaria no custo do produto, né? E talvez para um negócio que estava iniciando como o meu, seria totalmente inviável a gente conseguir repassar isso para o cliente. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias às 7 da noite no Informe Região. Até lá!